Bem, meus irmãos, nós estamos estudando aí uma série de personagens da Bíblia que deixaram para a gente exemplos de como viver de uma maneira melhor. E hoje nós vamos falar sobre Miriam, as lições que Miriam nos ensina. Lá em Deuteronômio 24:9, o versículo está aí na tela, Deus fala com o seu povo dessa forma: olha, lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Então, Deus agiu através da vida de Miriam, e é interessante que nós vamos passar por fases da vida dela, de pequena, né? Miriam viveu, segundo alguns historiadores, até mais ou menos 130 anos, e a primeira vez que ela surge na Bíblia, ela está com cerca de 10 anos. Né? Então, foi uma das personagens que passou aí um tempo bom, com alguns fatos interessantes registrados na história. Sabemos que as mulheres, elas tiveram um papel importante na Bíblia, e muitas vezes a gente lembra e celebra, né, os feitos de algumas, como Débora, como Esther, como Ana, como Maria, a mãe de Jesus, como Isabel, como Dorcas, né, a costureira. E hoje, outra mulher que merece discussão é Miriam. Deus usou Miriam desde muito jovem, e no decorrer da história ela aparece trazendo lições importantes para cada um de nós. E a vida dela vem nos ensinar algumas coisas importantes que nós podemos, primeiro, ser usados por Deus, independente da idade em que a gente esteja. Você crê nisso? Independente da idade, ela começou a ser usada pelo Senhor, ela era uma criança. Né? Depois a gente já vê ela mais velha, idosa, também ainda sendo usada pelo Senhor. Nós podemos aprender com os erros de Miriam, e com as suas atitudes corretas, com a sua obediência, com a sua coragem, com a sua gratidão. E podemos também aprender com ela que os nossos pecados, os nossos erros, eles têm consequência, eles trazem consequência para a nossa vida, mas Deus está conosco e sempre dispostos a nos perdoar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ai de nós se não fosse isso, não é não, Jota? O que seria de nós se não fosse Deus ter esse coração perdoador? Então, Miriam, ela nasceu num contexto histórico, em tempos difíceis, na história do povo de Israel. O povo era escravo no Egito. E ela nasce ali, e em meio a essa história, a gente vê o povo se multiplicando assustadoramente, crescendo em número. E isso preocupou Faraó. E uma das ordens, aquele faraó que estava no trono, quando Moisés foi criado lá, ele faleceu e o outro ficou incomodado com isso. Então, uma das primeiras ordens que ele dá é que as parteiras que iam ajudar as mulheres hebreias a ter meninos, que elas, todos os meninos homens que nascessem, que elas consumissem com os meninos. E a palavra do Senhor nos conta que Sifra e Puá, duas parteiras, elas não tiveram coragem para realizar tal fato, e elas alegaram a Faraó que as mulheres hebreias eram muito espertas, muito mais prontas a dar à luz, mais fortes, né? Como as índias a gente fala hoje em dia, né? Que quando elas chegavam para auxiliar no parto, as mulheres já tinham ganhado os meninos. Então Faraó muda esse castigo, e ele estabelece um decreto agora que todos os meninos homens que nascessem, eles deveriam ser jogados no rio Nilo, que era naquela época repleto de crocodilos. Então esse seria o fim para as crianças. Então é nesse contexto que ela cresce dentro de casa, porque sua mãe Joquebede, que era casada com Arão, Joquebede, quando Miriam tinha mais ou menos uns 10 anos, ela deu à luz ao seu terceiro filho, que foi Moisés. Só que Joquebede e Arão optaram por não obedecer ao decreto do rei e esconderam por 3 meses, eu creio, que deveria haver vistoria dos soldados dentro das casas, que eles deviam invadir as casas para olhar e tudo, mas eu não sei como se esconde um bebê durante 3 meses, que bebê chora, né, gente? E eles esconderam esse bebê durante 3 meses, e com o passar do tempo ficou impossível
E a gente entende que a história nos diz lá no livro de Êxodo, capítulo 2, 1 a 10, não vou ler esse texto todo, porque isso faz parte até de uma aula que eu dei há 2 semanas atrás. Eu falei sobre Joquebede, e hoje nós vamos falar sobre a filha, né? Joquebede pega um cesto, tece aquele cesto, betuma por dentro e por fora, e coloca um pequeno bebê dentro desse cesto. E aí a gente vai ver agora surgindo Miriam pela primeira vez na história. Uma menina obediente e proativa. Eu escolhi essa palavra, proativa, porque realmente é o que se procura nas pessoas hoje. Dentro das empresas, quando você vai procurar um funcionário, todos nós queremos que até mesmo os nossos filhos aprendam a ser proativos. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que não fica só observando as coisas acontecerem. É uma pessoa que faz, não é? Que se antecipa a alguma coisa. Então, ao que tudo indica, Miriam, além de ser corajosa, ela era também obediente aos seus pais. Porque você que é pai, já teve filho ou tem filho nessa idade, você há de convir comigo que não é fácil uma criança de mais ou menos 10 anos ficar parada horas a fios na beirada de um rio, com certeza muitos insetos ali picando aquela menina, tanto é que Joquebede toma cuidado de tampar o cestinho, de proteger o bebê, e ela ficou ali, observando aquela criança. Alguns acreditam que Joquebede pega o cesto e coloca o cesto descendo o rio, mas a palavra de Deus não diz assim. Ela coloca o berço, o cestinho, a arca, como algumas bíblias falam, nos carriçais, no meio dos juncos. Ele ficou ali, né, preso ali naquele lugar. E eu creio que Joquebede tinha fé suficiente para pensar, né, que alguém poderia resgatar o seu filho. Por isso ela fez isso, né? Então essa menina, ela mostrou muita coragem, muita esperteza, porque ela vai até a princesa, quando a princesa chega e vê aquele bebê, e ela sugere uma babá para aquele menino, que seria a própria mãe. Hoje em dia, está ficando cada vez mais difícil a gente encontrar crianças obedientes, não é verdade? Você fala com o menino uma vez, tem mãe que tem que contar 1, 2, 3, na hora que vê já está no 30. E o menino ainda não obedeceu, não é? É muito difícil encontrar crianças, mas a ordem de Deus para os pais, lá em Efésios, capítulo 6, 4, cria seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, não é? Corrige seu filho, ensina ele a ser obediente, ensina ele a ouvir. Então, os pais têm que estar atentos a isso. E, sem dúvida, eu creio que os pais de Miriam devem tê-la ensinado o respeito ao Senhor, a respeito do Senhor, e deve ter ensinado a Miriam também a ser obediente, porque o fato é que aquela menina não saiu dali até que se aproximasse alguém e visse aquele cestinho. Então, nós trazemos aqui que Miriam ela era uma pensadora rápida. O que é uma pessoa que pensa rápido? Não é? É uma pessoa que está atenta às coisas, é uma pessoa perspicaz, não é? Ela pensou rápido sob pressão, porque, embora ela sendo tão pequena ainda, né? tão menina ainda, essa menina, ela executou aquela tarefa da melhor forma possível. E nós precisamos aprender e ensinar os nossos filhos a lidar com imprevistos de uma maneira positiva. E procurar para esses imprevistos, porque, irmãos, pensa bem, a nossa vida não é cheia de imprevistos diariamente, toda hora nós nós topamos com uma situação que a gente tem que pensar rápido, que a gente tem que agir rápido, que a gente tem que fazer alguma coisa, procurar uma solução criativa, ter uma ideia. E foi isso que aconteceu. Seja na sua carreira ou na sua vida pessoal, no seu trabalho, essa qualidade, né, ser proativo, nos permite focar naquilo que nós podemos interferir e assumir a responsabilidade por nossos atos. Por isso eu coloquei essa figura, né, o dominó está caindo, mas de repente nós podemos o quê? Colocar a nossa mão ali
e interferir. Isso não está querendo dizer que a nossa mão é a mão de Deus, porque Deus é soberano. Mas há coisas que nós podemos fazer, que nós podemos agir. E que se nós não agirmos, o que é que vai acontecer? A nossa vida vai continuar caindo, como um dominó. Então nós precisamos aprender isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós vamos ler nesse texto aí somente isso, que diz assim: Então a filha do faraó desceu ao Nilo para se banhar, e suas criadas caminhavam à beira do rio. Ela viu a cesta entre os juncos e mandou sua escrava buscá-la. Ela abriu e viu o bebê. Ele estava chorando e ela sentiu pena dele. Este é um dos bebeus hebreus, disse ela. Então sua irmã perguntou à filha de Faraó: Devo ir buscar uma das hebreias para amamentar o bebê para você? Sim, vá, ela respondeu. Então a menina foi buscar a mãe do bebê. A filha de Faraó disse a ela: Pegue este bebê, amamente-o para mim e eu lhe pagarei. Então a mulher pegou o bebê e o amamentou. Olha que coisa linda. Miriam foi inteligente o suficiente para ver aquilo que estava acontecendo e tomar uma decisão rápida e decisiva. Quando ela fez isso, ela reconectou Moisés com a sua família, com a sua mãe, permitiu que Moisés fosse amamentado pela sua própria mãe. E o fato dele ter sido criado por Joquebede, que era sua mãe hebreia, ajudou na formação do seu caráter, a moldar a sua formação. Eu creio que Miriam cresceu vendo a fé dos seus pais. É muito importante que os nossos filhos vejam a nossa fé. Ela viu que eles esconderam o menino, viu que eles desobedeceram a ordem de Faraó. Havia fé em Joquebede, quando ela coloca aquele menino naquele cestinho no rio, num lugar onde ele poderia ser encontrado. Então, Miriam, quando ela vê a filha de Faraó e a sua serva se aproximando, ela podia ter pensado dessa forma: acabou tudo, porque não poderia aparecer uma pessoa pior aqui do que a filha do Faraó. Qualquer outra mulher poderia fazer alguma coisa por esse bebê, mas a filha de Faraó jamais desobedeceria à ordem do seu pai. Você já parou para pensar nisso? Que ela poderia ter pensado dessa forma. Danou tudo. Foram-se as chances de Moisés, porque a filha de Faraó não vai desobedecer à ordem do seu pai. Mas ela, tão perspicaz, ela nota que quando aquela mulher abre o cestinho e vê o bebê, que o coração daquela mulher, como o coração de todas as mulheres, ele se derrete por aquela criança. E ela percebeu o carinho que aquela mulher teve. Então aquela menina, eu creio que ela deve ter feito uma oração e demonstra ali a sua fé em Deus, a sua ousadia, se aproxima. E nós aprendemos aqui nesse fato que Deus, Ele se importa com o seu povo e Deus escuta orações. Uma coisa é certa: Deus ouve as suas orações. Deus ouve o clamor do seu coração, de todos aqueles que são servos fiéis ao Senhor. Todos nós, sejamos jovens, adultos, ou estejamos na terceira idade, nós precisamos nos lembrar disso nos momentos difíceis da nossa vida. Deus ouve o nosso clamor e Deus age por nós. A rápida decisão dela teve ali um impacto muito grande sobre os primeiros anos de vida de Moisés. E ela não se desespera diante da dificuldade, diante do empecilho. Ela pensou, elaborou ali a solução. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, no mundo em que nós vivemos, nesse contexto, de pessoas como Miriam nessa vida. De pessoas que identifica o problema e traz solução para o problema. Porque gente que identifica o problema e fica reclamando o problema, procurando alguém para solucionar o problema, ou procurando um culpado para aquele problema, nós já temos demais. Mas que Deus levante no nosso meio pessoas que olhem para os problemas e para as dificuldades da vida e não cruzem os braços e fiquem a reclamar, a murmurar. Mas pessoas que se levantam, identificam aquele problema e façam alguma coisa. Se coloquem de pé para agir, para fazer alguma coisa para solucionar aquele problema. Então esse é o primeiro episódio narrado sobre a vida de Miriam. O segundo episódio, nós vemos aqui em Miriam uma mulher que influenciou outras mulheres
a louvar a Deus em reconhecimento à sua grandeza e o poder. E é isso que nós precisamos, mulheres, ser. Mulheres influenciadoras, que influenciam a vida de outras pessoas. Abre sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21. Nós já vamos partir para um segundo episódio. Olha só, acompanhe comigo o raciocínio. Se ela tinha 10 anos, quando Moisés era um bebê, Moisés passa 40 anos no palácio ali do Egito, sendo criado. Com 40 anos, ele sai e vai para a terra de Midian. Ele passa 40 anos na terra de Midian, onde ele conhece Jetro, onde ele se casa, onde ele tem filhos. E quando Deus fala com ele por meio da sarça ardente e dá a ele a ordem de retornar ao Egito, Moisés já tinha cerca de 80 anos. Quantos anos vocês acham que Miriam devia ter aqui? Uns 90 anos. Então, olha quantos anos se passaram. Então, a gente vê aqui, em Êxodo 15, então Miriam profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Muitos anos haviam se passado. Moisés cresceu, recebeu a missão de receber de Deus, de libertar o povo da nação egípcia. Houve muitas lutas, houve pragas, não é? Houve demoras, até que finalmente o povo sai do Egito. E quando eles saem do Egito, o primeiro empecilho que está diante deles é o quê, meus irmãos? Mar Vermelho. À frente o Mar Vermelho, atrás quem? O exército de Faraó. Então, nós podemos entender que Miriam, ela ocupava um lugar de destaque ali na liderança do povo de Israel. E ela reaparece aqui mais uma vez nessa história, acompanhada de Moisés, seu irmão mais novo, e de Arão. E esses três eram aqueles que Deus tinha escolhido. Joquebede foi uma mulher abençoada, não foi? Os 3 filhos dela foram escolhidos para liderar o povo. Arão era o sacerdote, Moisés era o líder do povo, e a Bíblia fala que Miriam era uma profetisa. Miriam provavelmente estava à frente das mulheres, né? Então parece que os 3 formavam um conselho, eram responsáveis pela vida do povo. O próprio Deus, vai lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 4, Deus fala com o povo, e ele cita, o profeta Miqueias cita, fala com o povo assim, porque te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão eu te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Deus enviou adiante do povo os 3. Então, quando o povo se vê diante do Mar Vermelho e o exército egípcio atrás, Miriam viu, ela presenciou esse fato. Moisés levantando a sua vara e tocando com a sua vara no Mar Vermelho. E quando ele faz isso, o mar se abre. O mar se abriu e os israelitas caminharam a passos secos, né? Eles foram andando. E agora, eu creio que quando ela vê aquilo, imagina você presenciando uma cena dessa. O que cresceu no seu coração? A fé. A fé foi aumentada, né? Alegria, júbilo, gozo de ver que Deus pode realizar grandes coisas. Ela teve a sua vida fortalecida. E ela não tinha dúvida, eu creio que nenhum de nós que estivesse ali teria dúvida alguma de que o Deus a quem ela servia era um Deus poderoso, que podia realizar milagres e cumprir as suas promessas. E quando todo o povo já estava em segurança lá do outro lado, Faraó e o seu exército entram pelo mesmo caminho, passando pelo mesmo mar, mas o mar se fecha e todo o exército de Faraó, com seus carros e seus cavaleiros, se afoga ali naquele momento. Então Miriam, o coração dela estava tão cheio de gratidão, tão cheio de alegria, por presenciar tal fato, de ver Deus realizar milagre,
de ver o poder que Deus tinha, a capacidade que Deus tinha de agir em favor do seu povo, que diz a palavra que ela pega o seu tamborim, o seu pandeiro, e ela começa a tocar, e à medida que ela começa a tocar, ela canta, e aí ela fala, é um imperativo, ela começa a chamar as mulheres, ela fala, cantem, cantem, ela convoca o exército de mulheres a cantar, porque Deus foi grandemente exaltado. Você, mulher, é convidada por Deus para exaltar esse Deus com seu cântico, com seu louvor. E que outras mulheres que estão olhando para você, sejam filhas, sejam mães, sejam as mulheres da sua família, elas possam aprender a louvar a esse Deus pelos seus grandes feitos através da sua vida. Cantem, exaltem a esse Deus, porque Ele é poderoso, Ele lançou no mar o carro com o seu cavaleiro. Foi uma canção de vitória após atravessar o Mar Vermelho, e todas as mulheres acompanharam Miriam. Ela era uma influenciadora. Aquele episódio foi marcante na vida dela. Ela viu coisas que ela jamais iria esquecer. Eu quero te dizer que muitas vezes você não tem visto um episódio como esse, um mar se abrir ou o rio se abrir, mas Deus tem feito coisas semelhantes na nossa vida, não tem, irmãos? Deus tem te sustentado, Deus tem feito milagres, Deus tem agido em favor da sua vida, da sua família. Você tem presenciado o poder e as maravilhas de Deus. Então você tem motivos para pegar o seu tamborim e cantar um cântico de vitória, cantar um cântico de louvor ao Senhor durante a sua vida, de tal forma que as outras pessoas escutem e sejam impulsionadas a louvar a Deus como você. Nesse episódio, ela é chamada de profetisa, é a primeira vez que essa palavra profetisa aparece na Bíblia. E nós vemos outras mulheres também, por exemplo, Débora, lá no livro de Juízes, é uma profetisa. Vemos a mulher de Isaías, uma profetisa. Vemos lá em 2 Reis, Hulda, era profetisa, foi visitada por alguns homens. Vemos também lá no Novo Testamento a profetisa Ana, que estava no templo quando o pequeno Jesus chegou, né, para ser apresentada. Outras mulheres também receberam esse nome de profetisa, essa função, né? Eram mulheres que serviam a Deus. E nós aprendemos com ela que não importa a nossa idade, não importa o nosso sexo, se homens ou mulheres, todos nós precisamos mostrar que temos forte fé no Senhor Jesus. E Deus se agrada quando vê fé em nós. Coração de Deus, eu creio que se enche de alegria. E diz a palavra do Senhor que Deus não se esquece das coisas boas que nós fazemos e Ele nos abençoa por isso. Você quer ver isso na palavra de Deus? Abre aí em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus está olhando para você. Diz a palavra que os olhos de Deus estão postos sobre aqueles que o amam e sobre aqueles que o temem. E Hebreus 6,10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, da minha obra e da sua obra. Deus está vendo. E do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes. Está vendo isso? Deus não deixa, não se esquece daquilo que nós fazemos, do amor que nós mostramos para com o nome de Deus, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus está falando aqui para aquele povo naquele momento e para nós hoje, que Deus está nos vendo. E que todas as obras que nós realizamos em favor dos santos, na casa de Deus, em nome de Deus, Deus está contemplando e Ele não se esquece. Você pode dizer amém? Amém. Deus não se esquece, Deus está vendo. Quando você vem para a igreja para servir o Senhor, quando você sai de casa num dia de chuva para servir o Senhor, porque você tem um compromisso com a obra do Senhor, Deus está vendo e Deus não se esquece disso. Deus está contemplando isso. Então, e hoje nós podemos cantar louvores de vitória. Louvores de vitória, porque Deus conquistou vitória para cada um de nós na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Nós podemos louvar a Deus na morte e na ressurreição do nosso Salvador. Nós temos vitória sobre o pecado.
Passamos da morte para a vida. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E isso é motivo de louvarmos ao Senhor, de pegarmos um tamborim todos os dias e dançarmos na presença do Senhor e cantarmos louvores a Deus, porque Deus tem olhado para nós, nos amado, e Deus conquistou a nossa vitória através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que possamos louvar a Deus com cânticos de louvor, ao presenciarmos e vivenciarmos experiências maravilhosas de Deus na nossa vida. As vitórias e o poder de Deus devem provocar em nós gratidão e louvor. Que nós possamos ter esse espírito grato, né, esse louvor no nosso coração, em agradecer e reconhecer, foi Deus que fez isso. Não poderia ter sido outro para abrir o mar vermelho. Isso é obra de Deus. Era isso que Miriam estava falando. Isso é obra de Deus. Quando você olha para o seu filho, isso é obra de Deus. Foi Deus que fez isso, foi Deus que me deu. Isso é a mão de Deus, que você possa aprender a cantar cântico de louvor, apesar de muitas vezes seu filho te trazer tristeza, te trazer desânimo, angústia, mas que você possa olhar e falar: Deus me abençoou com isso, é obra do Senhor. Olha para o seu trabalho e fala assim: foi Deus que me deu, está me dando trabalho. Trabalho é para dar trabalho mesmo, é para trabalhar, viu, minha irmã? Trabalho é para dar trabalho, trabalha mesmo, mas Deus tem os olhos postos sobre você. Foi Deus que me deu isso, e eu vou louvar a Deus, eu vou pegar meu tamborim, eu vou cantar pela vitória, e eu vou louvar ao Senhor. Você está entendendo, irmão? Você está conseguindo entender a profundeza disso? Né? É muito importante a gente louvar a Deus em todo o tempo. E aí, mais para frente, nós vamos para outro episódio na vida de Miriam. Só que agora, olha só, a rebelião na vida de Miriam. Eu coloquei ali como se fosse Moisés no meio, foi a única figura que eu achei mais interessante. Moisés no meio, e de um lado está Arão e do outro lado está Miriam, com os olhos virados para ele. Eles tinham uma designação especial, todos três dessa família. E essas bênçãos especiais, esses chamados especiais que Deus tem para nós, eles trazem para a gente também, às vezes, alguns perigos. Alguns pontos que nós precisamos tomar atenção, ter muita atenção a eles. Naquele tempo, Miriam provavelmente era a mulher mais conhecida. Ela era irmã de quem? De Moisés, do líder. Ela era a profetisa. Ela estava à frente. Olha só a capacidade dela de influenciar todas as mulheres. E a palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos alerta o seguinte: a soberba precede o quê, meus irmãos? Precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E é justamente, infelizmente, Miriam caiu na armadilha do orgulho e da ambição por um tempo. Alguns meses depois da saída do Egito, né, Moisés, ele dá boas-vindas a Jetro. Chega Jetro, seu esposo, e Jetro vem. Jetro era da terra de Midian. Ele vem até Moisés, trazendo a esposa de Moisés, que se chamava Zípora, e os seus dois filhos, que eram Jésser e Eliezer. E Moisés tinha se casado. Nos 40 anos que ele ficou lá na terra de Midian, ele se casa com a filha de Jetro, que também é chamado algumas vezes de Reuel. E dá a entender, quando você vai lendo a história na Bíblia, que quando Moisés sai lá da terra de Midian para ir para o Egito, ele leva a mulher e os filhos. Mas em determinado momento, parece que ele retorna essa mulher e esses filhos para o pai dela. E eles ficam lá um tempo com o pai. Talvez por proteção, por segurança, mas agora a história nos mostra aqui que Jetro chega, depois de saber que o povo já tinha saído do Egito, que o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, e ele agora traz a família de Moisés para o acampamento. Vamos ler isso aí em Êxodo, abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18.
Versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, o sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos com ela. Então Jetro chega aí na história, e quem vem surgindo? Zípora e os 2 filhos. Agora a situação ia mudar para Miriam. Quem antes estava, eu acredito que ela deve ter se sentido ameaçada, pensando que a mulher de Moisés seria a mulher mais importante e conhecida ali no meio do povo de Israel. Seja como for, né, Miriam e Arã, eles começaram a falar coisas negativas sobre Moisés. E como geralmente acontece nesses casos, em conversas desse tipo, acabam falando coisas maldosas e críticas. São tipos de conversas que não deve haver entre nós, que nós temos que cortar pela raiz. Quando surge, a gente tem que cortar. Primeiro, eles reclamaram da mulher de Moisés, que era uma mulher que não era israelita do povo de Deus. E depois eles começaram a reclamar do próprio Moisés. Vamos lá para Números, queria que você fosse lá para o livro de Números agora, que está antes de Deuteronômio. Números capítulo 12, vamos lá para o capítulo 12, e nós vamos ler aí. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou o Senhor também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que começa a acontecer aqui, né? Arão representava o grupo de sacerdotes. Miriam representava o grupo dos profetas. Eram os 2 grupos mais poderosos e mais próximos de Moisés. Além deles representarem esses 2 grupos, havia entre eles um laço de sangue. É como se fosse aqui na igreja, ao lado do pastor, o grupo de pastores e o grupo de diáconos. Os 2 grupos mais próximos. E são justamente esses 2 grupos que se levantam. E eles não percebem aqui que o verdadeiro problema era que eles tinham ciúme da posição de Moisés e da influência que Moisés tinha. E já que eles não conseguiam encontrar erros, né, na forma como Moisés conduzia o povo, eles criticam a esposa de Moisés. E em vez de enfrentar o problema real que estava onde? Dentro deles, no coração deles, né? Que era a inveja, que era ciúme, que era o orgulho. E isso são fatores que levam as pessoas a se queixar, a murmurar, a se levantar contra os outros, não é? E eles não conseguem perceber que o problema estava dentro deles. Eles achavam que o problema estava em Moisés. E parece que essa reclamação, dá-se a entender aqui na Bíblia, que não ficou só entre os 2, só entre Miriam e Arã, não. Eles falavam publicamente contra Moisés. E quando eles fizeram isso, foi despertado a ira de Deus sobre eles. No versículo 9 diz isso, que Deus, em Números 12, 9, que Deus se irou contra eles. Então nós podemos aprender aí, meus irmãos, nós vamos tirar bons conselhos aí para nós. E o primeiro, não reclame publicamente dos seus líderes. Isso é algo contra o qual todos nós devemos nos proteger. Todo líder, seja ele quem for, ele vai tomar decisões e vai fazer escolhas com as quais nós possamos não concordar. Se isso não aconteceu, vai acontecer um dia, tenha certeza disso. Isso vai acontecer. Mas
Se acontecer, nós devemos guardar para nós em oração. Ou então ir conversar diretamente com a pessoa. Mas nunca ficar falando da liderança por trás ou instigando outros, levantando outros a concordar com aquilo que pensamos, né? E principalmente, não fazer isso dentro de casa. Dentro da sua casa, na presença dos seus filhos. Isso não agrada a Deus. Você não pode imaginar o que isso vai representar na vida dos seus filhos lá na frente. Tem mais de 50 anos que eu estou dentro de uma igreja evangélica que eu sirvo ao Senhor. E eu vou dizer para você que eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Pais que dentro da sua casa, sem sabedoria alguma, fala mal dos irmãos da igreja, fala mal dos diáconos da igreja, fala mal do pastor da igreja, na frente dos filhos. E quando chega lá na frente, eles cobram do filho uma postura que o filho não tem condições nenhuma de assumir. O filho não tem nem vontade de ir na igreja, porque o filho cresceu ouvindo o pastor, ouvindo o pai, os amigos do pai dentro de casa, a criticar a liderança daquela igreja na qual o pai ia e levava essas crianças. Líderes não são perfeitos, todos têm defeito. E você tem que estar atento à forma como você lida publicamente com a imperfeição deles. Isso em qualquer lugar, até no lugar onde você trabalha. O seu chefe, aquele que está acima de você, ele não é perfeito. E você tem que tomar cuidado com a forma como você lida com a perfeição deles. E um bom jeito da gente lidar para isso é a gente olhar para nós mesmos, né? E lembrar que nós também somos o quê? Imperfeitos. Nós somos imperfeitos. E nós precisamos também entender, um outro bom conselho, é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E uma das reclamações de Miriam, aqui, era que Deus não falava somente por meio de Moisés, que Deus falava também por meio de Arão e por meio dela, né? Parece aqui que ela esqueceu o papel para qual Deus tinha chamado. Para que Deus tinha chamado ela ali? Então, pode haver momentos na nossa vida em que você vai ser o líder. Deus vai te chamar para ser o líder. Mas vai haver outros momentos em que Deus vai te chamar para você ser o quê? Um auxiliador, um colaborador do líder. Vai te chamar para apoiar outro líder. Então, você deve ter certeza da posição na qual Deus te colocou nessa época da sua vida. Porque as posições mudam, meus irmãos. Né? As coisas mudam, né? E mesmo que o líder nem sempre acerte, porque não acerta 100%, ninguém é perfeito, não presuma automaticamente que você, né, faria um trabalho melhor, especialmente se não é essa a posição para a qual Deus te chamou nesse momento. Você pode até pensar que você é mais inteligente, que você é mais esperto, que você é mais proativo, que você fala melhor, não é? E isso até pode ser verdade. De repente até é verdade, mas não se esqueça que Deus chamou, foi o outro para estar naquele lugar. Se Deus quisesse chamar Arão ou Miriam, a sarça ardente ia arder para quem? Para eles e não para Moisés. Deus falou através da sarça ardente com Moisés, não foi com Miriam e com Arão. E eles não conseguiam entender isso. Olha que Miriam era, desde pequena a gente vê isso, inteligente, decidida, pensava rápido sob pressão, era mais velha, dá-se a entender que deveria ter mais maturidade, não é assim? Ela era líder, ela era profetisa. Não temos dúvida que a vida de Miriam impactou a vida de Moisés. Ela ajudava os israelitas, ela influenciava as mulheres, ela cuidava de todas as coisas, ela foi auxiliar, ela ajudou a conduzir o povo pelo Egito. Mas em determinado momento da vida, com o tempo passando, as coisas dentro do seu coração foram mudando. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes o nosso coração se amarga. O nosso coração se ressente das coisas, e agora a gente vê inveja, ciúme, orgulho, porque ela fala, não tem Deus também falado através de mim? Fofoca, parece que ela era a chefe daquele complô ali, ela que ficava falando no ouvido de Arão o tempo todo, e Arão, me perdoe a palavra, era um fraco, né? Porque ele se deixou influenciar, e a gente vê um outro episódio também, vocês lembram quando Moisés sobe
para o monte para orar e que Arão fica com o povo? E quando Moisés desce, Arão tinha construído bezerro de ouro e fala com Moisés que foi o povo que influenciou ele? Então Arão era um homem meio fraco, meio lá, meio cá, não é assim? Sua irmã fica falando ali no ouvido, e tem momentos na vida da gente que a gente tem que fazer igual aquela foto ali, meus irmãos, colocar um fone, pedir a Deus para ter misericórdia, guardar os nossos ouvidos, porque as coisas vêm, as palavras chegam, as obras, né, do diabo, pessoas enviadas por Satanás, às vezes para falar nos nossos ouvidos, aparece de montão. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque fofoca, orgulho, ciúme, principalmente entre os obreiros da igreja, entre os irmãos da igreja, entre uma família, são coisas tristes, são coisas perigosas. Então, quantas vezes a gente vê crentes com ciúme dos outros, ou então se orgulhando demais dos seus dons, da sua capacidade? Lá em Gálatas 5, capítulo 26, diz o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, não nos gloriemos, não nos provoquemos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só o conselho que foi dado aí para a gente. E também, lá em Filipenses, Paulo nos fala, Filipenses 2:3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós precisamos parar com essa de achar que a gente é o melhor, que a gente sabe tudo, né? Podemos ser bons em muitas coisas, mas precisamos ser humildes, né? E a gente vê aqui a atitude de Moisés nessa história triste. O que se destaca aqui na vida dele, nesse momento, é o domínio próprio que Moisés teve nessa situação desagradável de divisão entre a liderança do seu povo e entre a sua própria família. Então, muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta para essas acusações falsas que se levantam contra nós. E ele não fez nada, o que ele fez foi entregar os problemas nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor, ele entregou para Deus. O próprio Deus foi o melhor defensor da honra de Moisés. Deve ter sido muito desagradável para Moisés presenciar, vivenciar tudo aquilo, com os próprios membros da sua família contestando a sua liderança. E às vezes, dentro da igreja, da casa do Senhor, surgem problemas, né, como fofocas, e a única coisa que a gente tem que fazer é fazer como Deus fez aqui. Vir com a disciplina, entregar os problemas nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem manso, e essa humildade aqui, e essa palavra aqui inclui também humildade. Ele era humilde. E essa humildade consistia na confiança, era baseada na confiança que ele tinha em Deus. Daí ele sair isento disso, não deixar que as ambições carnais, o egoísmo tomasse conta da sua vida. E quando ele estava sob ameaça, ele dependeu de Deus. E ele confiava em Deus como seu socorro e sua defesa. Então nós vemos agora, mais à frente, Miriam, uma mulher que foi disciplinada pelo Senhor. Outro episódio na vida dele. Deus presenciou aquilo tudo. Vamos voltar aí para Números, capítulo 12. Vamos continuar a leitura aí, já no versículo 4. Né? Diz assim: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, porque ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu,
Ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então, nós vemos aqui a continuidade da história. Deus não se agradou da rebeldia de Miriam. A palavra de Deus fala que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Deus abomina isso. Deus não se agrada disso. Então, Deus vai falar com Moisés, chama os 3, Moisés, Arão e Miriam, e ordena que os 3 fiquem à porta da tenda da congregação, quer dizer, à porta da igreja, que os 3 vá para lá. E dá-se a entender, né, quando a gente lê, que Miriam era a cabeça pensante aí nesse negócio. Então, Deus chama os 2 e fala da fidelidade de Moisés e do relacionamento especial que ele tinha com Moisés. Deus dá a entender aqui que os profetas, que os sacerdotes, quer dizer, os 2 e todos aqueles outros que estavam com eles podiam até receber sonhos e visões da parte de Deus. Deus poderia falar com eles. Deus podia dar visões, Deus podia dar sonhos para eles, mas eles não falavam face a face com Deus como Moisés. Aí Deus fala isso, que Deus tratava Moisés de um modo operandi diferente do que ele tratava Arão e Miriam, não é? Então Deus tratava Moisés, né? Moisés tipificava aqui no Antigo Testamento o próprio Senhor Jesus Cristo, porque lá Moisés era um mediador especial. Ele ocupava no Antigo Testamento a posição que Cristo ocuparia no Novo Testamento, né? E o versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu sobre ele. Então Deus convoca os 3, a coluna de nuvem desce, que a coluna de nuvem representava aí a presença do Senhor, quer dizer que Deus estava presente na entrada daquela tenda, e o próprio Deus começou a falar e corrigir Miriam e Arão, e lembrou a eles que Deus tinha a grande confiança que ele tinha a Moisés, esse vínculo especial que ele tinha com o seu servo, e perguntou: por que vocês não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés? E nós vemos aqui que Miriam tinha influenciado Arão. Isso explica porque Miriam foi a única aqui que foi o quê? Que recebeu o castigo, porque o pecado maior foi dela, né? E Deus fez com que ela ficasse leprosa. Vocês sabem o que a lepra representava no Antigo Testamento. Uma pessoa leprosa, ela não podia caminhar junto com outros. Ela tinha que ser excluída dos relacionamentos todos, né? Então, nós vemos agora Arão já numa atitude totalmente diferente. Ele chamando: ah, meu Senhor, falando assim com Moisés, se humilhando diante de Moisés e pedindo a Moisés que rogasse a Deus pela vida de sua irmã. E Moisés faz isso. E nós vemos aqui que era uma prova do quanto eles amavam a irmã deles, né? Nada daquele espírito de bem feito, ela mereceu. Quem mandou fazer isso? Coisas que é muito comum, né? Está colhendo que plantou, não é? Coisas que a gente tem costume de falar. Deus foi misericordioso e atendeu a oração de Moisés. Senhor, por favor, cure a minha irmã, mas com uma condição: ela deveria passar 7 dias fora do arraial, trancada, sozinha. E Deus ainda fala, porque era costume naquela época, que se uma filha insultasse o seu pai, fizesse alguma coisa contra o seu pai, que
realmente, né, se ela tivesse insultado, ela poderia ser insultada também. É como se o pai tivesse, né, o direito ali de cuspir no rosto dela, cuspir sobre ela, como se estivesse demonstrando, né, não tem valor, né, essa filha não tem valor. De certo modo, Miriam havia cuspido no rosto de Moisés, que era ali o pai espiritual da nação de Israel. E ela teve que ficar, segundo o costume, 7 dias fora do arraial, até que ela fosse restaurada novamente, pela misericórdia de Deus, porque quando tinha lepra não tinha solução, mas Deus ia operar um milagre ali. Então, nós vemos que não foi só Miriam, Arão, que foram afetados por isso, não. Toda a nação de Israel foi afetada, porque durante 7 dias eles tiveram que ficar parados, esperando o tempo da restauração de Miriam. E muitas vezes, por causa do pecado de uma pessoa dentro da igreja do Senhor, a igreja para, a bênção deixa de fluir. E nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia, que nós não sejamos esse empecilho. Quando um membro está doente, todo o corpo sofre, né? E aqui o povo ficou parado, esperando Miriam. Olha só a vergonha, todo mundo soube o que estava acontecendo. Mas por que nós não vamos levantar o acampamento? Por que a gente não vai embora? Rapaz, só tem 2 dias que Miriam está lá, falta 5 ainda, nós temos que esperar. Você não ficou sabendo o que Miriam fez, não? Né? Todo mundo ficou sabendo. Nós estamos esperando Miriam, Deus prometeu que vai curar. Não é? E aí é bom lembrar, né, que Miriam, ela dependia desse mediador, que foi Moisés. Moisés foi o mediador diante de Deus por ela. Foi ele que clamou para receber a cura. E as nossas provações, muitas vezes, elas nos humilham, nos colocam numa situação difícil, mas é melhor ser humilhado do que ficar mutilado. Era muito melhor Miriam cumprir aquele tempo de humilhação ali, do que ficar leprosa para o resto da vida, sem voltar à convivência com as pessoas. É muito melhor nós sofrermos a consequência, a humilhação dos nossos erros, de ter que pedir perdão, de reconhecer, de que as pessoas saibam, do que ficar mutilado para todo o sempre. Né? E Miriam, ela foi humilde, porque ela ficou lá. Ela sabia que não havia outra solução. E ela obedeceu ao Senhor aquela ordem. E Deus disciplina aqueles a quem ama. Lá em Hebreus capítulo 12 nos diz isso, que aqueles que são amados do Senhor são disciplinados sobre ele. E quando Deus traz à tona um pecado do irmão, é porque Deus quer tratar esse pecado, Deus quer curar a sua igreja. A cura vem para a igreja de uma forma geral. E eu fico assim, boquiaberta, quando eu vejo alguns, você viu isso, sei o quê, Onde tem gente, tem pecado. Onde tem gente, tem coisa errada, porque gente é falha, gente é imperfeita, gente erra, gente peca. E Deus, quando Ele traz à tona o nosso pecado, é porque Ele quer tratar, porque Ele quer curar, porque Ele quer restaurar, porque Ele quer sarar. Né? E ela foi tratada, ela recebeu, ela cumpriu esse tempo. Você já pensou se Miriam se opõe a esse tempo de tratamento e disciplina do Senhor, o que ia acontecer com ela? Morte, leprosa para o resto da vida, distanciamento. E muitas pessoas, ao serem confrontadas pelo Senhor, elas não aceitam o período de disciplina, o período de tratamento de Deus na sua vida. E aí se afastam, são retiradas do arraial e morrem espiritualmente. E, meus irmãos, Miriam viveu muito tempo, porque até quase no fim do período da nação de Israel, ela passou ali para o deserto, ela morreu, diz a palavra do Senhor. Vamos conferir isso lá, Números capítulo 20, só caminhar aí, 20, versículo 1, diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Segundo os historiadores, ela tinha cerca de 130 anos. Ela viveu esse tempo. E se a inveja e o
contentamento de Miriam não tivesse sido repreendido e tratado pelo Senhor, teria resultado num mal muito maior ao povo de Deus do que somente 7 dias ali parado esperando a restauração. Talvez pudesse ter atrasado o povo muito mais tempo. E que nós possamos entender que a inveja, ela é uma obra satânica. E não deixar essa obra entrar no nosso coração. Ela é funesta nos seus efeitos, naquilo que ela produz, né? Nós vemos isso lá no início de todas as coisas, não é? Quando Lúcifer se levanta no céu com o quê? Com inveja, querendo ser igual a Deus. E por causa disso ele foi expulso ali do paraíso. Lá em Tiago, nós vamos encerrar com esse versículo, Tiago capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há divisão, confusão e toda espécie de coisas ruins. Amém? Deus abençoe nossa vida. Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. A vida de Miriam nos ensina que nós podemos ser usados por Deus, independente da fase de vida em que estejamos. Podemos aprender com seus erros, com as suas atitudes corretas, com a sua capacidade de pensar rápido, de agir, de ser proativa, aprender com a sua disposição de louvar a Deus, de influenciar outras pessoas, de reconhecer que Deus tem poder, que Deus é grande, que Deus faz milagres, e aceitar, como Miriam aceitou, as consequências dos nossos erros, a disciplina do Senhor, muitas vezes sobre a nossa vida, sabendo que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua vida nas mãos do Senhor, fale com Ele. Deus, nós recebemos essa palavra nesta manhã, e nós pedimos que o Senhor trate conosco a cada dia, que o Senhor nos ajude a ter uma vida de tal forma, que o Teu nome seja exaltado, seja engrandecido, que em momento algum possamos deixar de reconhecer a vitória e o agir do Senhor em nós, e que tenhamos humildade em reconhecer o nosso erro, e saber que muitas vezes nós vamos precisar da interferência, do tratamento, da disciplina de Deus em nós, para que possamos ser pessoas melhores e aprendamos, ó Deus, a andar de uma forma que agrada perfeitamente o coração de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus